Paçoquinha. Vem cá. O que vocês gostam dessa escada, hein? O pessoal gosta, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que eu sei que cada um vai ter uma resposta. Junta mais aqui, vem mais para cá. Vem para cá. Qual é a cor preferida de vocês? Azul, amarelo, logo arco-íris, né? Já facilita a vida. Rosa, azul, violeta. Azul, violeta. Nem é violeta, nem azul, fica no meio do caminho. Azul, azul é bacana. A cor do Homem-Aranha é? Sei. Roxo, roxo é legal. Olha, existem muitas cores, não é verdade? Mas existe uma cor que as cores vêm dessa cor. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Que existe uma cor que as cores vêm dessa cor? Sabe qual é essa cor? Branco. Você sabia que as cores vêm do branco? Vocês sabiam disso? Antigamente, preto e branco estava muito na moda, não foi, Gustavo? Olha, veja. Se a gente pegar as cores do arco-íris, quem foi que falou arco-íris aqui? Ó, se a gente pegar, o tio tentou fazer, mas não deu certo não. Se a gente pegar as cores do arco-íris e misturar, sabe que cor dá? Branco. Porque o arco-íris rapaz, tá vendo? Pastor também é ciência, meu irmão. Porque quem foi que criou a ciência? Foi Deus. Não foi? Quando o raiozinho de sol passa por dentro da gotinha branca, aparece o arco-íris. Que a cor vai sendo dividida pela água. Não é maravilhoso? Tem que ter a chuva, né, filha? Então, olha, a Bíblia fala que Deus é também. Fiel também. Olha lá, ó. Deus é luz, rapaz. Eu apontando para lá, dando uma dica para vocês. Deus é luz. Mas Deus tem um ser que não gosta de Deus. Quem sabe quem é? Satanás. O diabo. Né? Que a Bíblia fala que o diabo está no preto, não, nas trevas. No escuro, nas trevas. Então a Bíblia associa Deus com aqui, ó, todo mundo olhando para mim. Deus está na luz e o diabo está nas trevas. Na vida da gente, a gente sempre vai ter que escolher entre a luz e as trevas. Sempre quando a gente tiver que escolher alguma coisa, vai estar entre o certo e o errado. E a Bíblia fala muito sobre isso, né? A Bíblia fala muito sobre o que é certo e o que é errado. E o que acontece? Quando a gente faz as coisas certas, o que é que acontece com a gente? Que branco, rapaz. Deus abençoa. Como é que a gente fica com o papai e com a mamãe? Fica triste? Não, fica não? Fica como? Feliz. E quando a gente faz as coisas erradas? Papai e mamãe fica triste. Deus também. Pode vir castigo. Pode vir uma pomada. Pode vir muitas coisas, não pode? Por quê? Porque escolheu o caminho errado. Pode vir disciplina. Muito bem, completou. Pode vir um sapo na sua cara? Pode. Deus tem várias formas de usar a disciplina, pode ser com um sapo, né? Olha, tem muitas opções. Então veja, existe uma coisa que a gente sempre precisa aprender na vida.
que quando nós estamos falando de certo e errado, não tem meio termo. Ou é certo, ou é errado. E a Bíblia nos instrui sempre a gente buscar fazer aquilo que é certo. Por amor a quem? Por amor a Deus. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Vamos? Todo mundo junta a mãozinha. Ó, Nicolas, assim, ó. Ó. Assim, ó, tio. Junta a mão. Junta a mãozinha. Junta. Isso, muito bem. Fecha o olhinho. Eu vou falar e vocês vão repetir bem alto, tá certo? Para o pessoal lá de trás ouvir, tá certo? Quero ver, hein? Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Nos ajuda a escolher aquilo que te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto. Agrada aquilo que agrada, exatamente. Tá certo? Então, pessoal, quem tem até 9 anos, pode ir pela rampinha lá atrás, para a salinha agora com o tio Rodrigo. Então tá liberado. É até 9. Tá certo? Que bom. Lá atrás. Isso, muito bem. Vamos lá? Vai, Guga, vai. Oi, meu amor. Vai para lá. Lá atrás, meu amor. Pode seguir as crianças aí, tá? Vai lá, vai lá. É, todas elas vão para o mesmo lugar. Vai lá, Paçoca, vai. Pra salinha, homem. Pode ir, homem. Vai junto. Ai, meu Senhor. Eu acho tão curioso esse negócio de Deus criar criança, né? É um trabalho para virar gente, né? Eu coloquei na internet para compartilhar com os irmãos. Hoje eu achei, minha filha adora escrever. Às vezes ela escreve a rotina dela. Às vezes ela escreve umas frases assim. Ela gosta de escrever. Aí eu achei um caderninho dela e tinha assim: meu irmão é legal. Eu amo meu irmão. Só é. Aí eu passei a página e tinha na outra página: eu amo a Bíblia. Aí eu disse: meu pai do céu, que coisa boa isso. Está vindo do coração dela. Aí na outra página tinha assim: eu adoro dinheiro. É difícil o negócio. Ela botou um gatinho embaixo para dar uma quebrada, né? Nós vivemos em constante tensão entre opostos. Ou estamos com saúde ou estamos doentes. Ou estamos vivos ou estamos mortos. Ou somos de direita ou somos de esquerda. Não, fulano é do centrão de esquerda. Do centrão sempre tem uma polarização. Ou algo está certo ou algo está errado. A Bíblia nos ensina que no mundo espiritual, ou nós estamos a favor de Deus, ou nós estamos contra Deus. Não existe um meio termo. As coisas diante de Deus, elas são tidas no preto e no branco. Quem gosta do cinza é o diabo. O diabo, antigamente, ele tinha uma estratégia que era dizer que o errado não era tão errado. Quando Deus dava uma ordem, né, a gente vê isso lá no Éden, diz: não, Deus não falou bem assim. Hoje parece que o diabo ele não quer transformar a verdade em mentira ou a mentira em verdade. O diabo ele quer que a gente fique no meio, vivendo de uma forma em que você nem entra em conflito com Satanás, nem entra em conflito com Deus. É equilíbrio. Isso, na verdade, é uma mentira. O mundo, Satanás e todos aqueles que se rebelaram contra Deus, que não servem a Deus, estão contra nós. E nós vivemos em um conflito, às vezes mais intenso, às vezes menos intenso, mas nós vivemos nesse conflito. E o livro de Salmos, principalmente o primeiro livro,
e Salmos está dividido em 5 livros, na própria estrutura do livro, se você abrir no Salmo 1, tem escrito livro 1. Isso não é uma coisa que a Sociedade Bíblica colocou aí, não. Isso é uma coisa que está lá no texto sagrado. É uma divisão muito antiga. O livro 1 vai trazer muito essas duas realidades. Há um caminho daqueles que seguem a Deus e há um caminho daqueles que não seguem. E as consequências dessas escolhas vão ser muito trabalhadas, principalmente dentro do primeiro livro dos Salmos, que nós vamos conversar o ano inteiro. Então, se prepare, porque você vai ver alguns temas durante as exposições, principalmente pelas manhãs, porque na verdade essas exposições do Salmo serão feitas pela manhã. Você vai ver essa dinâmica se repetindo domingo após domingo. E que bom que será assim, porque ela se repete semana após semana. E uma das coisas que eu tenho constatado no meu coração, na minha mente, tem sido difícil, mas tem sido importante, é que nós usamos de muita repetição para educar as crianças. É impressionante quantas vezes algo precisa ser dito e repetido para você sequer sonhar que ela vai aprender aquilo dali. E eu tenho aprendido que o meu coração é do mesmo jeito. Mesmo sendo adulto, mesmo não gostando de ouvir repetição, o meu coração, ele precisa de repetição para sedimentar aquela verdade no nosso coração. Então, glórias a Deus, porque esse vai ser um tema que vai ser trabalhado ao longo do ano. Ao mesmo tempo, eu acredito piamente que a exposição do livro de Salmos vai ser uma possível reconstrução da alma e do coração durante essa fase de pandemia. A pandemia não afetou somente os nossos corpos e a nossa saúde de poder continuar a viver ou se sentir bem. Ela deixa um dano gigantesco no coração e na mente. Mexeu com a fé de muitos. E muitos corações estão quebrados, despedaçados. E nós vamos encontrar esse coração num livro que já conta com mais de 3.000 anos de existência. E eu espero que você possa ver a mão de Deus providenciando isso na sua vida durante essas exposições. O livro dos Salmos também é muito útil para um terceiro propósito. Quantas vezes você já se pegou pensando na prosperidade do ímpio? Aquele que não segue a Deus, aquele que não procura agradar a Deus, mas a vida dele vai de vento em popa. Você olha para a vida dele e fala, poxa, eu estou aqui ralando para buscar a Deus. E olha para aí a vida do fulano, tudo certo, tudo tranquilo, tudo feliz. O livro de Salmos vai lhe ajudar nisso também. Nessa guerra entre opostos, existe algo que nós precisamos aprender, que é onde repousa o nosso coração. Abra sua Bíblia no Salmo de número 5. Eu gostaria de aconselhar uma coisa diferente para vocês, para os próximos, né? Nesse não vai dar, então vamos tentar para o próximo. Quero aconselhar vocês, quando vocês vierem para o culto, tanto de manhã quanto de noite. De manhã vai ser exposto os Salmos, de noite vai ser exposto Romanos. Venha com sua Bíblia e venha com a caneta. Porque aquilo que você for ouvindo e aprendendo a respeito daquele salmo ou da exposição de Romanos, você vai riscar na sua Bíblia. Isso vai ser muito útil para você, quando você precisar voltar e relembrar aquilo que Deus trouxe a você, quando você estava ouvindo a exposição. Além disso, ajuda você a sedimentar a informação no seu cérebro e no seu coração. Então, cria esse hábitozinho, eu acho que é um hábito muito bacana de se fazer. Deixa a sua Bíblia já com uma caneta dentro, para que você possa começar a transformar a Bíblia não só no papel que você lê, mas no seu diário de vida com Deus. Vamos ler o Salmo de número 5, que diz o seguinte: ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor Deus, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal.
Os arrogantes não permanecerão na tua presença, odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira, o Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa, me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, que eles caiam nos seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. Em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua bondade. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, que o nosso coração se encontre em casa e se abasteça, ó Pai, das promessas, verdades e desafios, ó Pai, que nós encontramos na tua palavra. Senhor Deus, eu não sei a carga, o desafio que cada um tem trazido, carregado, ou estado contigo, ó Pai, nessa noite. Mas, Senhor Deus, nos ajuda nessa noite a sermos edificados pela tua palavra e ação soberana do teu Santo Espírito. Pela tua graça, pela tua misericórdia, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor me use nessa noite. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Muito bem. O pessoal tem um... Eu não gosto não, tá? Tem um estilo de música chamado sofrência, né? Que é alguém falando de uma situação de amor, que ela sofreu, e aconteceu isso, que fez aquilo, e o amado foi embora, a amada foi embora, e quer que volte e tal. A música, muitas vezes, ela nasce de um sentimento, de um momento marcante que o compositor viveu na vida. Por isso que tem hora que a gente está ouvindo uma música, a gente ouve um sentimento que casa exatamente com aquilo que eu estou sentindo ou estou passando, e eu me sinto reconfortado, porque diz assim, alguém passou e vivenciou isso também. Porque no sofrimento a gente tem uma tendência muito grande de achar que nós estamos sozinhos. E eu creio sim que, como música, que é o capítulo 5, talvez também tenha surgido da vida de Davi em algum momento marcante que ele diz assim, isso marcou minha vida de tal forma que eu preciso transformar isso em poesia e em canção. E glória a Deus porque isso aconteceu, porque nós estamos hoje aqui podendo ouvir e expor. Esse salmo também claramente é um pedido de socorro. Vou colocar para vocês o que estava acontecendo, né? De uma maneira que o salmo permite a gente expor. E o salmo começa com Davi insistindo, pedindo a Deus. E é muito interessante como a gente consegue observar uma certa aflição brotando. Não sei se você consegue observar isso quando a gente está lendo o texto, que ele fala assim, dá ouvido, Senhor, à minha palavra. Depois ele fala assim, acode o meu gemido. Depois ele coloca para a gente, ouve a minha voz que clama, que te implora. É como se ele vai colocando aquilo que estava angustiando o coração dele diante de Deus, e ele não vai ouvindo resposta, e ele vai insistindo mais ainda naquilo. Ele começa pedindo, a coisa começa a ficar mais complicada, as situações vêm, o quadro vai mudando, vai piorando, ele começa a gemer, que aquilo está começando a mexer com ele, ele começa a bradar, ele começa a clamar, ele começa a implorar para o seu Deus. Nos primeiros versículos, Davi não revela para a gente qual é o conteúdo, por que ele está assim. Mas eu quero que você foque um pouco na perspectiva do coração do salmista aí,
Porque é muito interessante ele colocar como expressão gemido. Gemido é quando algo está mexendo intimamente com você a tal ponto que você não consegue nem falar. Você só consegue gemer. A fase do clamor não. O desespero é tão grande que você nem fala, mas você já está gritando. Eu lembro uma vez em que eu estava tratando de um casal que estava se separando. E estava uma situação muito difícil, muito complicada, muita coisa envolvida. E eu lembro de uma conversa que eu tive com o marido, e o marido bem frio, bem complicado, conversar com ele. E aquela situação do mal vencendo, tendo em vista uma família chegando ao fim, foi tomando conta do meu coração. E eu fui começando a me sentir mal com aquilo. E eu me lembro do momento que eu fui orar diante de Deus, que eu não consegui orar, eu tive que bradar. Queria que aquilo saísse dentro de mim, diante do Deus santo e bondoso, que ama a família, que ama o casamento, ver o casamento de duas pessoas, possivelmente cristãs, terminando aquilo. Clamei diante de Deus. Uma das coisas que a gente precisa aprender com esse iniciozinho do Salmo é que Davi aprendeu a depender do Senhor na solução das suas aflições. Pedir a Deus, orar e insistir diante de Deus não era a última coisa que ele fazia. Ele sabia que ele precisava do Senhor para resolver os seus problemas. Eu acho impressionante às vezes, quando a gente entra às vezes num gabinete e alguém vem, trazer um momento de aconselhamento, vem trazer os seus problemas, as suas questões. Uma pessoa cristã consegue falar durante 1 hora sobre o que ela está vivendo e consegue não falar em momento nenhum sobre Deus. A pessoa fala, não, porque eu passei por isso, que aconteceu isso, eu fiz não sei o quê, e eu fiz não sei o quê, pai, eu disse, ela não vai dizer que orou nem 1 hora. E por incrível que pareça, isso é mais comum do que nós imaginamos. Davi, como rei, um homem importante, poderoso, mas quando você encontra Davi na intimidade, como é que ele se refere a Deus? Escuta, rei meu. Davi sabia que o reinado dele, por mais importante e significativo que fosse, ele não era o rei de verdade. O rei de verdade é Deus, a qual todos os reis respondem. Não importa quem estava como inimigo contra Davi, ele sabia que Deus era rei sobre os 2, 3, 4, quantos reis estivessem envolvidos naquilo dali. Davi reconhecia quem era o Deus dele. Davi sabia que se existia uma solução, essa solução estava em Deus e somente em Deus. Então, por até que ele vai. O que o salmista estava passando consumia o coração dele e ele pedia com urgência diante de Deus. Ele fala assim, de manhã ouve, Senhor Deus, a minha voz, de manhã eu te apresento a minha oração. Davi não estava buscando distrair a sua mente com o celular de manhã. Ele sabia que ele é algo que ele tinha que resolver e ele tinha que resolver a partir do Senhor. Precisamos investir mais em depender do Senhor. E isso se faz através de oração. Não tem outro jeito. Pouco investimento de oração, meu irmão. Pouca dependência de Deus. Após derramar o seu coração diante de Deus, ele esperava ouvir a resposta de Deus. Ele fala aqui, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Davi levou a oração dele para um lugar que ele sabia que estava sendo ouvido. Que ele sabia que naquele lugar haveria de ter solução. E a partir daí, essa é a história do esperando,
no original tem uma ideia de vigiar, do atalaia, daquele que está na posição mais alta, atento para tudo o que acontece no horizonte. Então Davi diz assim: eu coloquei minha causa diante do Senhor, agora eu quero ver, agora eu quero ouvir. Deus vai agir. Meus irmãos, Deus não deu nenhuma promessa minha a você em que momento Ele vai agir, em que momento Ele vai falar. Ele não fez isso. Mas Ele disse que Ele sempre ouve as nossas orações. Jó achou que Deus estava calado, que Deus estava ausente da vida dele durante o sofrimento dele. Mas Deus não saiu do lado de Jó em nenhum momento. Davi tem um motivo sério e específico que a gente vai ver nos próximos pontos aqui, do porquê que ele estava passando isso. Mas o texto está querendo trabalhar na gente nesses primeiros versículos, onde a nossa alma procura solução. Muitas vezes nós gastamos as nossas forças, exaurimos as nossas forças nos meios humanos. Ligando para fulano e para cicrano, mandando uma carta, mandando um e-mail, se encontrando com não sei quem, pegando dinheiro da onde, e a gente vai criando um nó, buscando as nossas próprias soluções, sem botar o joelho no chão hora nenhuma. Estamos gastando a força no lugar errado. Entenda uma coisa: a caminhada com Deus não é um chamado para ficar na rede, mas é um chamado para a gente entender aonde repousa a nossa confiança. Porque no momento em que nós entendemos e cremos que a nossa confiança repousa sobre as nossas providências, o que é que vai acontecer? Você vai fazer das tripas coração para que aquela providência que você imaginou que vai resolver o problema, de fato, cumpra a sua expectativa. E muitas vezes isso não acontece, porque não é o caminho nem o plano de Deus. E nós nos frustramos e entramos num buraco maior ainda. Porque nós colocamos a confiança das nossas crises nas providências e não no nosso Deus. Idolatramos outras coisas. A nossa paz, a nossa confiança, a nossa esperança precisa estar em Deus. Meus irmãos, creia que Deus ouve a sua súplica. Você precisa muito disso quando você está em crise. Porque parece que o sofrimento diz assim: Deus não me ama mais. Deus não é mais bondoso comigo. E aí nós estamos num momento de tensão. Vamos continuar caminhando com Deus ou vamos abandoná-lo? Clame para o Senhor por resposta, se humilhe diante de Deus por uma razão simples: você é criatura e Ele é Deus. A história não é sobre mim, sobre você. A história é sobre Deus. Então a primeira coisa que o salmista nos ensina, dos versículos 1 ao 3, é que nós precisamos desse vínculo de dependência com o Senhor. Então o salmista, a partir do versículo 5, ele começa a refletir sobre quem é quem no meio dessa confusão. O coração dele precisa conhecer quem são os personagens dessa confusão. Muitas vezes quando nós lemos os salmos, e a gente começa a ver aqui, né, do versículo 1 ao 3, né, Davi falando na primeira pessoa, né, a minha oração, a gente fica achando às vezes que o texto fala sobre Davi só, né? Entenda Davi como um rei em que o povo estava representado sobre ele, e aquilo que acontece ao rei influencia todo o povo. Historicamente a gente pode olhar para Davi assim. Mas eu quero que você alargue a visão, porque Davi ali estava representando a aliança de Deus com todo o povo de Deus. Então quando nós olhamos para Davi, se inclua, porque na verdade o texto está falando para todo o povo de Deus, tendo Davi como a nossa ponte, né? Nessa perspectiva. Então,
quando Davi começa a ver a crise dele, ele começa a enxergar que tem algo que começa a entrar em crise junto. Isso é muito comum. Nós começamos a colocar em questionamento quem Deus é. E ele começa a refletir sobre quem Deus é a partir do versículo 4. Porque ele fala: tu não és Deus que se agrada com a iniquidade. Veja, Davi começa a recordar os atributos de Deus. Não está vindo domingo de manhã, né? Está perdendo. Ele começa a encher o coração dele e ele começa a dizer assim: olha, tem gente mal vindo atrás de mim, estão maquinando coisas terríveis. Mas espera aí, o meu Deus não se agrada disso. Olha lá, porque tu não és Deus que se agrada da iniquidade, contigo não subsiste o mal, os arrogantes não permanecerão na tua presença, odeias todo quantos que praticam iniquidade, tu destróis os que proferem mentiras, o Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. O que é que a gente precisa entender sobre isso? Quando nós fazemos um mal, muito mais do que a pessoa que é alvo daquele mal, o mal maior é feito diante de Deus. É a lei de Deus que nós estamos quebrando, quer conheçamos isso ou não. Quer a pessoa que faz esse mal ou não. Uma pessoa que cria uma situação fraudulenta, se ela conhece a Deus, se ela teme a Deus, não interessa, isso é abominável diante dos olhos de Deus. Uma pessoa sanguinária, uma pessoa que cumpre um desses 7 requisitos que são colocados aqui nesse texto, Deus odeia e Deus vai agir. Por quê? Porque Ele é justiça. Deus não age separado daquilo que Ele é. Deus não é hipócrita. Deus é íntegro. Quando o mal é feito, é Deus que está sendo afrontado. E a Bíblia nos fala que a santidade de Deus é fogo consumidor da iniquidade, é o que diz lá em Isaías. Por Deus ser santo, Deus não brinca, nem aceita, nem passa a mão no pecado. Ele não faz isso. A Bíblia fala que ninguém que vive por sua própria força e arrogância vai ficar de pé diante de Deus. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Arrogantes aqui, entenda, é aquelas pessoas que olham para Deus e fazem: eu não preciso de ti. Eu me garanto. Você dizer isso diante do Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas, é arrogância. Não lembro agora quem é o teólogo que diz isso. Não sei se é o C.S. Lewis, que fala que pecado é toda a tentativa de independência de Deus. Porque quando nós tentamos ser independentes de Deus em qualquer área, em qualquer coisa da vida, nós estamos sendo arrogantes, dizendo que nós não precisamos do Criador dos céus e da terra, do Todo-Poderoso que governa todo mundo, da qual a minha vida e o meu sopro e o meu fôlego dependem. Porque a causa de todo mundo que acordou hoje é a misericórdia do Senhor. Meus irmãos, a graça de Deus, ela é maravilhosa, a sua misericórdia ainda mais. Mas cuidado. A graça não nos permite viver de maneira libertina. Então, no meio dessa dificuldade que Davi estava passando, ele se lembrou de quem Deus era. E Deus é imutável. A bondade de Deus que a gente celebrou e fez um culto para agradecer, não mudou, porque agora o momento está difícil, não. É a mesma. Tem algumas pessoas, muito interessante como a gente gosta de construir um Deus que é parecido com a gente, né? Uma pessoa que está fazendo um bocado de coisa questionável, aí chega um para falar, outro para falar: olha, deixa eu comigo, quem me julga é Deus. Já viram isso? Ou já usaram isso? Interessante que quando a gente diz isso, a gente não treme nas bases, né? Meu amigo. As pessoas acham que isso é se livrar do julgamento. Se quem lhe julga é Deus, meu amigo, tenha temor. Porque Ele conhece até o que você não conhece. Então, na crise, nós precisamos nos recordar daquilo que Deus é. Por quê?
Porque aquilo que Deus é, vai ser o que Ele vai fazer. Então, meus irmãos, no momento da crise, no momento das tribulações, das escolhas, recorde, escreva, ore, celebre o ser de Deus. Existe um padrão nas orações da Bíblia. Daniel, Jesus, da igreja primitiva, que todas elas começam com adoração, reconhecendo quem Deus é. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Jesus nos ensina que a oração começa, não é com teu desespero, ela começa com o reconhecimento de quem Deus é. Quando os discípulos foram proibidos de pregar o evangelho, eles dizem: Senhor Deus, tu és soberano, rei sobre todas as nações. Quando nós pegamos lá a oração de Daniel, diz: Senhor Deus, tu és rico em misericórdia. As orações começam reconhecendo quem Deus é. Deixa eu ensinar uma coisa para você quando você começa a orar assim. Quando nós começamos uma oração, se esforçando e se lembrando e procurando fazer o coração se conectar com aquilo que nós estamos dizendo a respeito do que Deus é, o seu problema, ele fica menor. Porque você começa a reconhecer a grandeza do seu Deus. Quando nós vemos aquele problema, para nós ele é enorme. Mas quando nós chegamos a Deus, filho, é o seguinte, eu posso abrir o mar. O mar é meu. E algo que para nós era impossível, para Deus não é. Então o salmista aqui no versículo 7, ele fala: Senhor Deus, quando o Senhor agir, eu vou entrar no teu templo, fruto da tua misericórdia, agido em favor de mim, eu vou ali agradecer a ti, Senhor Deus. Depois ele pede que Deus lhe mostre um caminho. Fala no versículo 8: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. E aqui a gente pode pegar dois sentidos, né? Número um os adversários podem estar influenciando a tal ponto que eu posso ser tentado a escolher um caminho que desagrada a Deus. Um caminho errado. E ele fala: Senhor Deus, eu não quero isso. Me guia, para que mesmo em meio a tantas opções erradas, o Senhor me ensine a opção correta. Esse é um dos sentidos desse versículo 8. Um outro sentido que a gente poderia pegar, talvez até mais, que se encaixando mais com o texto como um todo, é: Senhor Deus, eu não estou vendo saída. Os inimigos estão vendo sobre mim. Eu estou clamando. O Senhor vai agir. Eu preciso de uma saída que seja tua e que eu ainda não enxergo. Deus é fiel e justo, e não permitirás que sejais tentados ou provados além do que podeis suportar. Muito pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus vos proverá livramento. 1 Coríntios 10, 13. É isso que o salmista está falando aqui. Senhor Deus, me dá uma saída. Me dá algo que eu possa sair te honrando, Senhor. Depois do salmista analisar sobre quem Deus é, ele agora precisa talvez corrigir a lente de quem os inimigos dele são. Porque às vezes olhamos para os inimigos de maneira muito poderosa, de maneira ostentosa, de maneira alegre. Não, eles estão bem, nossa, eles têm muita força, eu isso, eu aquilo, e não sei o que, e começa aquilo a tomar conta de você. Mas ele, peraí, quem eles são? Face do que eu já aprendi do que Deus é. Na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua lisonjeiam. Davi aqui, ele foca muito na perspectiva da língua, né, do uso da língua.
vem um elogio, mas o elogio não é com aquela intenção de fazer você se sentir melhor. É para manipular você. No íntimo, a Bíblia nos fala que está cheio de crimes. Intenções maldosas, desejos ruins, em que só privilegiam ele, que acaba com todo o resto. Eu quero que você entenda, quando Davi chega aqui, no versículo 10, que ele fala: declara os culpados, ó Deus, que eles caiam nos seus próprios planos, rejeita-os. Davi aqui não está laborando somente para que o seu sofrimento seja amenizado ou resolvido. Ele está falando: Senhor Deus, isso que esses homens estão fazendo é contra ti. Uma coisa que alguém, por exemplo, planejar o mal para a igreja de Casa Caiada, é contra Ronaldo que estão fazendo? Não. É contra o próprio Deus. Porque está sendo atacada a sua igreja. Um dos versículos bem fáceis de comprovar essa relação é quando Paulo está indo a caminho de Damasco, e Jesus aparece para Paulo, né? E Jesus fala assim: Paulo, por que tu me persegues? E como é que Paulo estava perseguindo Jesus? Que Jesus já estava no céu. Paulo estava perseguindo os cristãos, não estava perseguindo Jesus, não. Jesus está dizendo assim: não tem diferença. Eu e o meu povo somos um. Quem persegue a eles, persegue a mim. Então, o que angustia também o coração do salmista é uma perspectiva de que Deus está sendo violado, Deus está sendo desonrado, questionado. E ele fala: Senhor Deus, não permita que isso aconteça. Meus irmãos, a justiça de Deus nos garante que aqueles que hoje têm autoridade, mas vivem contra a vontade de Deus, vão ser julgados. Deus sabe todas as coisas. A gente, principalmente no Brasil, se acostumou a esquecer injustiça, não é verdade? Então, uma semana dá aquele escândalo, dá aquele bafafá, a notícia vai para não sei para onde, não sei quantas entrevistas, e e dá aquela bronca, e papapá, e passa uma semana, 2 semanas, depois sai da mídia, acontece outras coisas, que ele esquece, 1 mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois, ninguém fala mais no assunto. Não é? A vida andou. Fulano não foi preso, não aconteceu nada, não foi julgado. Quando é preso, bom comportamento, trabalho, e sai. Gente que mata a mãe e o pai, sai no dia dos pais. O justo juiz não funciona assim. Ele vê todas as coisas, ele sabe a medida de cada um e o que fará com cada um. É por isso que ele diz que a vingança pertence a ele. Porque a justiça pertence a ele. A vingança é um braço da justiça. É o braço em que é pago aquilo que lhe é devido pelo mal que foi feito. Então, quando você estiver sendo injustiçado, quando o povo de Deus estiver sendo injustiçado, saiba, é contra Deus que eles estão lutando, é contra a própria justiça de Deus que está sendo lutando. E nós precisamos confiar na justiça de Deus e entregar a Ele os planos dos outros e os nossos. E o texto continua: enquanto o Senhor Deus, lembra que eu falei da dualidade entre os ímpios e os justos? Enquanto é pedido que sejam declarados culpados e Deus os rejeite, e não se assuste com essa versão de Deus, porque Deus disse que Ele faria isso. Aqueles que são transgressores da lei, são suas muitas transgressões, se rebelaram contra Deus e não aceitam a oferta graciosa do perdão em Cristo Jesus, serão rejeitados sim. Porque a ofensa deles é contra Deus. Mas ao outro lado, alegrem-se todos os que confiam em ti. Veja,
Por quê? Por que todos que confiam em Deus deveriam se alegrar? Está no texto. Canta em júbilo para sempre, porque tu os defendes. Deus é nosso defensor. Tinha um rapazinho, um adolescente aqui na igreja, que ele não me chamava pelo nome. Ele dizia assim: opa, boa noite, Deus é meu juiz. Daniel significa Deus é meu juiz. E ele só me chamava assim, de Deus é meu juiz. E foi bacana isso. Porque em vários momentos da minha vida, em que eu me senti injustiçado, ou estava passando por uma situação muito difícil, onde, enfim, várias coisas eram questionadas, eu dizia: Daniel, Deus é meu juiz. Gente, se Deus está defendendo a gente, você está com medo de quê? Entende? Não coloque a sua esperança na máscara, não coloque a sua esperança na vacina, não coloque a sua esperança nos pareceres médicos. Ah, pastor, não é para fazer nada disso. Não é isso que eu estou dizendo. Nós fazemos aquilo que a ciência, fruto da graça comum de Deus, vai nos ajudando a entender e a tomar como providência. Mas a minha confiança não está nessas coisas. Você pode usar todo o álcool do mundo, toda a máscara do mundo, tomar 38 mil doses, 38 mil vacinas. Não é isso que garante defesa a você. Alegrem-se todos os que confiam em ti, porque tu os defendes. Lembre-se de quem Deus é. E depois ele fala: em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, como escudo o cercas da tua bondade. Vocês estão lembrados da conversa de Deus com o diabo sobre Jó? O diabo aparece diante de Deus, né? E Deus começa a conversa. Você viu meu servo Jó? O homem é íntegro, é fiel. Sabe qual é a resposta do diabo? Também. O Senhor o cerca com o seu cuidado. E Deus faz: pode mexer. Tu acha que quando Deus dá autorização para o diabo mexer na vida de Jó, ele tirou o cuidado dele? Vou dar uma desligada no meu cuidado. Foi isso? É um Deus onisciente, usando os propósitos malignos para fazer o trabalho dele. Deus continuou cuidando de Jó. E mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, saiba, nós somos cercados como um escudo pela bondade do Senhor. Porque Deus não tem momentos de bondade como nós. Sabe aquele negócio, né? Peça hoje que hoje eu estou bondoso. Não tem essa história, né? Não tem com Deus. Meus irmãos, quando a Bíblia fala o justo, não, pastor, é um negócio ao meu redor está ruim, é porque eu não sou justo. O mérito não é seu, não, gente. Nenhuma bondade é mérito meu. Senão não é bondade, é mérito. É troco. O justo, quando a Bíblia se refere ao justo, principalmente nessa linguagem poética, né, do Antigo Testamento, é aquele que busca confiar no Senhor. É tudo que a gente está vendo aqui no texto. É aquele que clama a Deus, aquele que depende de Deus, aquele que se alegra em Deus, aquele que se gloria em Deus, que está buscando obedecer a palavra de Deus. O cântico começa com um pedido pessoal: acode o meu gemido, ouve a minha voz. Mas depois termina com alegrem-se todos, porque aquilo que Deus faz
não é exclusivo para nós. Deus age em favor de Paulo e de Cicrana e de Maria. Deus está cuidando do seu povo. E o que Deus faz, a nossa vida está interconectado com a vida dos nossos irmãos. A glória de Deus é cuidar dos seus filhos, é cuidar do seu povo. Que a nossa paixão, que a nossa dedicação, que o nosso amor não seja necessariamente com que as coisas mudem de circunstância, mas que Deus manifeste a sua glória. Que a nossa vida seja para a glória de Deus. Ame a glória de Deus mais do que o seu próprio conforto. Não é isso que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 1? Que o que eu quero é que seja na vida, seja na morte, que o nome de Deus seja glorificado. O salmo começa com aflição, mas ele termina com alegria. Você acha que isso é acidental? Depois desse processo de crise, de reflexão sobre quem Deus é, de confiança dos inimigos, ele fala: eu posso repousar no meu Deus, porque eu estou seguro nele. A alegria dos justos está baseado na defesa e na bondade do seu Deus. Se afaste de Deus e você vai se sentir fraco e desprotegido, porque você vai começar a achar que tudo o que acontece na sua vida é você que tem que providenciar. E perdemos o vínculo de dependência com o nosso Deus. Eu quero lhe aconselhar, finalizando. Peça que Deus use cada momento da sua vida para a glória dele. Os momentos difíceis e os momentos bons. Nós podemos nos perder nos dois. No momento difícil a gente pode abandonar a Deus. E no momento bom pode estar tão bom que a gente nem lembra dele. Que toda a nossa vida seja para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, que consolo, Pai, que bálsamo, que fortaleza para o nosso coração o Senhor nos dá nessa noite. Nos ensina, Pai, a entender que nosso coração está seguro em Ti. Nossa vida, nossa alma, nosso corpo, nossa família. Isso não nos isenta, Senhor Deus, de males ou de sofrimentos, mas nos dá uma visão maior. Viver contigo, Senhor Deus, não é uma apólice de seguro, mas é uma promessa de vida e vida eterna. Ainda que percamos, ó Pai, a vida neste mundo, Senhor Deus, não havemos de perdê-la porque cremos em Cristo Jesus, que é a própria vida. Senhor Deus, nos ensina, ó Pai, que diante do Deus que nos defende existem tantos medos que não cabem mais. Tantos medos que precisam encontrar o protetor da nossa alma, da nossa vida. Nos ajuda, ó Pai, nas batalhas diárias, Senhor Deus, dentro de nós, ó Pai, com os nossos gemidos, com os nossos inimigos. Que nós possamos encontrar fortaleza, consolo em Ti e em nada mais. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de abrir a Tua palavra, lê-la e ouvir a Tua voz. Te agradecemos, Teu Filho Jesus, porque Ele nos prometeu com todas as palavras que estaria conosco todos os dias. E assim Ele tem feito, desde que Ele foi reinar no céu. Ele tem estado conosco, quer saibamos, quer sintamos isso ou não. Essa é uma verdade, ó Pai, porque Tu não mentes. Tu não é um Deus que mente. Te agradecemos, ó Pai, por esse momento precioso. A Ti seja a glória, ó Pai, da nossa vida. Amém.